Livro de Romanos, capítulo 6. E você sabe que a gente está nessa série de reflexões a partir desta fala de Paulo à igreja em Roma. Romanos, capítulo 6. Verso 3 especificamente diz: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados em Cristo Jesus. Você pode repetir isso comigo? Fomos batizados em Cristo Jesus. Fala de novo comigo, irmão. Fala. Fomos batizados em Cristo Jesus. O Espírito de Deus nos abençoa, nos fala nesta hora, a todos nós que estamos aqui. Fala, Senhor Deus, a todos aqueles que nos acompanharão depois, os que nos acompanham agora em tempo real. Nós pedimos, Senhor Deus, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos lá, gente. Quero citar apenas aquilo que eu enfatizei hoje, logo na abertura do sermão. Então eu trago de novo aquela mesma fala do domingo passado à noite. Se você nos acompanha hoje de manhã, continua linkado aí, porque eu não vou repetir o sermão. É apenas a primeira parte, o primeiro momento da minha fala hoje de manhã é que eu quero trazer para vocês agora, apenas a primeira parte. Batizados em Cristo Jesus, quando Paulo está dizendo isso aqui na igreja, ou a igreja de Roma, aqui a ênfase não é na fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fala que aconteceu sobre a sua vida quando você foi imerso nas águas. Você é batizado em nome do Pai, você é batizado em nome do Filho, você é batizado em nome do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa não é a ênfase de Paulo aqui, nesse escrito dele, especificamente nessa parte. Qual é a ênfase em nome do Filho e do Espírito Santo? A ênfase é sobre você estar imerso em Cristo Jesus. Você fazer uma imersão com a sua mente em Cristo Jesus, você fazer uma imersão com o seu coração em Cristo Jesus, você fazer uma imersão com todo o seu ser em Cristo Jesus. Ou seja, se nós somos seguidores do Senhor Jesus, Paulo exorta isso, não ignoremos, ele disse, ou porventura ignorais que todos nós somos batizados do Espírito Santo, ou seja, todos nós somos batizados em Cristo Jesus, ou seja, todos nós estamos imersos em Cristo Jesus. Não ignoremos isso, o que se espera de mim e de você, irmão, o que a palavra espera de mim e de você, o que Cristo espera de mim e de você. Você é um seguidor de Jesus, você pode dizer amém? Então, o que se espera de mim e de você é que nós vivamos esta imersão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. E aí o raciocínio ao longo de todas essas reflexões é isso. O que acontece quando nós fazemos essa imersão em Jesus? Quando nós não nos propomos a viver apenas parcialmente, como se o Evangelho fosse apenas um acessório, uma coisa colateral na vida. Mais uma fala de hoje de manhã que eu vou repetir, tá certo? Vamos lá. C.S. Lewis, ele foi um grande filósofo, um pensador, um irlandês, um homem muito inteligente, um poeta, escritor. Ele era ateu, absolutamente ateu, convicto. E C.S. Lewis teve uma experiência marcante com Cristo Jesus. No seu quarto de joelhos, recebeu uma visitação, e aí ele foi de ateu para um cristão convicto, um seguidor de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Glória a Deus.
E eu creio nisso, eu creio em visitações do Senhor, eu creio em manifestações especiais do Senhor, e C.S. Lewis experimentou isso. Então deixou de ser ateu, um homem convicto que não cria em Deus, para se tornar um seguidor de Jesus, convicto seguidor de Jesus. Depois dessa experiência radical que transformou radicalmente a sua vida, ele disse lá uma frase marcante que foi o que eu mencionei. O Evangelho, se ele é falso, ele é totalmente inútil. Se ele é verdadeiro, ele é de valor infinito. O que ele não pode ser é de valor moderado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então eu vou repetir a fala de C.S. Lewis. O Evangelho, se ele é falso, ele é totalmente inútil. Se ele é verdadeiro, ele é de valor infinito. Aleluia, gente! O que não pode ser é de valor moderado. Eu vivo Cristo, o Evangelho, parcialmente. Não! A proposta é que você faça uma imersão do seu ser no Evangelho do Senhor Jesus. Recebe essa bênção aí, irmão. Viva esta imersão. E o que acontece se você vive essa imersão? Eu vou citar para você algumas coisas a partir de Paulo, a partir do próprio Senhor Jesus. O que acontece se a gente decide, eu não quero viver parcialmente o Evangelho, eu quero mergulhar todo o meu ser em Cristo Jesus. Todo o meu ser, toda a minha casa, toda a minha vida, tudo o que eu sou, meu pensamento, meu coração, minha família, queira isso, recebe isso, querido irmão, eu quero viver todo o meu ser, mergulhar toda a minha vida, todas as dimensões, recebe isso, irmão, todas as dimensões da minha vida profissional, minha vida familiar, minha mente, minha vida relacional, os meus sentimentos, minha emoção, minha vida afetiva, sem nenhuma exceção, eu quero mergulhar, mergulhe toda a sua vida no Senhor Jesus, viva este batismo em Cristo Jesus, recebe isso, diga amém, glória a Deus, pode falar, irmão, eu recebo. Maravilha, maravilha, recebe isso. O que acontece quando a gente busca? Tá ok aqui? Sou eu que estou me agitando demais e tá ok? Tá joia, vamos continuar então, tá? Qualquer coisa aí, take it easy, pastor, fica mais calminho um pouquinho, né? Vamos lá. O que acontece se nós buscamos viver esta imersão em Jesus? Busque viver essa imersão em Jesus Cristo. O que vai acontecer com você, irmão? O que vai acontecer com você? A sua vida, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, eu uso esse? Agora está melhor? Maravilha. O que acontece se você faz essa imersão em Jesus? Em primeiro lugar, o seu discernimento espiritual, ele é acrescido, ele é ampliado, ele é aprofundado. Você não vive as coisas do mundo regularmente, as coisas factuais habitualmente, sem perceber a repercussão, olha bem para cá, irmão, sem perceber a repercussão espiritual das coisas. Paulo fala aí, olha, nós não somos sujeitos ao pecado, porque se nós nos sujeitamos ao pecado, qual será o resultado disso? Ele diz aí nesse capítulo 6, ele fala o resultado disso será a morte. E quando Paulo diz o resultado do pecado é a morte, morte ele não está falando de morte bios, parou de bater o coração, bios, o sangue parou de circular, você morreu biologicamente. Não é desse tipo de morte que Paulo está falando. Está falando de morte no mundo espiritual. A sua vida é mortificada espiritualmente. Percebe a percepção,
A intenção é essa. Percebe a percepção espiritual de Paulo? Ele vê fatos entendendo o significado espiritual dos fatos. Ele vê possibilidades entendendo a repercussão espiritual das coisas. Deixa eu dizer para você. Eu confesso para você, olha, fazer uma pausa aqui, confissão pastoral, tá, gente? Confissão pastoral. Depois você me chamem do gabinete pastoral, aí você senta na minha cadeira e eu sento do lado de cá e você me exorta e puxa a orelha, tá bom? Eu reconheço que não foi em todo o tempo do meu ministério pastoral que eu vivi essa busca por imersão como eu deveria viver em Cristo Jesus, imersão em Jesus. Como consequência, eu não enxergava coisas que eu deveria enxergar e que agora eu enxergo. Eu estou dizendo isso para você aqui como seu pastor. Eu não enxergava coisas que eu deveria enxergar e agora eu enxergo. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia estávamos eu e Jaqueline assistindo televisão e zapeando para cá e para lá e tal, enfim. E aí, de repente, a gente viu que estava começando Ghost, do outro lado da vida. Quantos irmãos assistiram esse filme aí? Levantem suas mãos. Fico com medo não, né? Sem receio. Quantos de vocês gostaram desse filme? Eu vou levantar a mão porque eu gostei desse filme. Quem gostou desse filme? E nós começamos a assistir o filme agora, um mês atrás. E eu fiquei estarrecido comigo mesmo. Comigo mesmo. Gente, eu gostei desse negócio. Romance, Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg. Olha que coisa linda. Fomos ao cinema. Aquela trilha sonora que rodou o mundo inteiro. E um pastor amigo meu, na época, falou comigo: Paulo, aquele negócio é feitiçaria pura. É invocação de entidades. Supostamente mortos que voltam, que ficam vagando por aí. E eu disse para ele: não, nada a ver uma coisa com a outra, é um romancezinho bonito. Eu falei isso para ele. E aí, assistindo, sei lá, 20 dias atrás, mês atrás, eu fiquei estarrecido como eu não enxergava as implicações espirituais desse negócio. Necromancia, necrofilia, invocação de espírito de gente morta, o que a Bíblia condena com veemência. A Bíblia afirma claramente, são múltiplas as afirmações bíblicas, que a necromancia é coisa, olha, eu vou usar essa expressão, é coisa abominável aos olhos do Senhor. E eu achei esse negócio lindo. E eu disse para o meu amigo pastor lá: não tem nada a ver. Gente querida, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, passados anos e anos, a minha intensidade pela busca da palavra, pela vida de oração, pela caminhada com o Espírito Santo de Deus, o meu desejo de fazer um mergulho da minha mente no Senhor Jesus, me deu esse esclarecimento, esse discernimento. É feitiçaria sim, é sim necromancia, é sim necrofilia, é sim abominação aos olhos do Senhor, é sim coisa
tenebrosa. Escuta isso, irmão. É sim coisa tenebrosa. É sim coisa que abre espaços para a participação de entidades malignas na sua vida. É sim. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o diabo, ele chega como? Ele chega com 2 chifres, com olhos vermelhos, ele chega com uma cauda pontiaguda, e ele faz aquela risada para você, ha, 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 ha. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz que ele se apresenta de modo agradável, atrativo, como anjo de luz. A linguagem bíblica, ela é uma linguagem ilustrativa, como coisa muito bonita, um anjo de luz. Mas graças a Deus que quando nós fazemos uma imersão de nossas vidas no Senhor Jesus, a gente tem esclarecimento das coisas espirituais. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. A gente passa a perceber o significado espiritual das coisas. Aí é assim que quando eu trago o meu dízimo, eu não estou apenas trazendo aquela porção, aquele valor. Quando eu trago o meu dízimo, eu sei que este ato de entrega do dízimo tem uma repercussão no mundo espiritual. Amém, gente? Quando eu separo a 10ª parte, não por força de lei, de obrigatoriedade, como a gente cansa de falar para vocês aqui, mas como um ato de consagração, quando a gente dedica o dízimo, no mundo espiritual, o que é que isso está significando? Está significando que eu estou colocando minhas finanças, estou colocando o sustento da minha casa, estou colocando a minha mesa, estou colocando o meu trabalho, o meu suor, o suor da minha esposa, estou colocando tudo isso debaixo da autoridade daquele que é o soberano, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, aquele que é o provedor, aquele que é abençoador, aquele que é cuidador. Eu estou colocando toda a mesa, todo o sustento da minha casa, tudo que eu tenho, todos os meus pertences. Estou colocando tudo o que eu tenho debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão, diga aleluia. Tem essa repercussão espiritual, sim. Não é coisa meramente de religião, de igreja. Tem um impacto no mundo espiritual. Quando eu oro pelos meus netos, e eu faço isso quase que diariamente, nós temos lá um quartinho deles, com as fotos deles, e eu entro no quarto, e de madrugada com muita frequência, e estendo as mãos em direção às fotos deles, e oro por eles, e eu quero, Senhor Jesus, que eles vivam essa imersão, esse batismo na Tua presença, esse batismo no Teu Espírito, esse batismo em Cristo Jesus. Isso está tendo uma repercussão no mundo espiritual. Há um movimento espiritual, há uma ação espiritual como consequência disso que eu faço. Viva esse batismo. Viva esse batismo em Cristo Jesus. Você recebe isso, irmão? Viva esse batismo em Cristo Jesus. E você começará a ter esse discernimento espiritual. O quanto isso é precioso. Quanto isso é importante. Caem como que escamas dos nossos olhos. E aí, isso já me faz migrar para o segundo ponto. Quando eu vivo esse batismo em Cristo Jesus. Batismo em Cristo Jesus, repete comigo, batismo em Cristo Jesus. A minha vida se torna uma oferenda a Jesus. É provável que você esteja achando estranho eu usar esse vocábulo, esse termo, oferenda. Porque normalmente nós não usamos esse termo em nossos ambientes cristãos, evangélicos.
Mas eu quero sim, eu assumo aqui, eu quero, de uma certa forma, causar esse impacto em você. Esse ato de culto aqui, se eu estou buscando viver esse batismo em Cristo Jesus, esse ato de culto aqui é um ato de oferenda do meu ser, da minha vida a Jesus. Amém? Por isso que Paulo fala lá, somos batizados em Cristo, morremos para o pecado, vivemos para Cristo. Isso é ato de entrega, de oferta, de oferenda do próprio ser. Estou aqui estabelecendo ou reforçando ou revitalizando, olha bem para cá, irmão, estou revitalizando a minha aliança com Jesus. Isso aqui é um ato de oferenda a Jesus, ao Rei dos Reis. A Jesus, ao Rei dos Reis. Estamos oferecendo, estamos estabelecendo um vínculo de comprometimento com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Porque no sentido oposto, isso acontece. Acontece. Muitos anos atrás, estávamos com um grupo de irmãos orando no ministério de intercessão, no meu ministério anterior, e aí por volta de 7:30 da noite, é provável que alguns de vocês se lembrem, tenham ouvido eu contar, entra um rapaz, talvez aí uns 35 anos mais ou menos, e ele um pouco trôpego, semi-embriagado, com a camisa aberta até meia altura do tórax. E nós colocamos ele no meio do círculo e começamos a orar por ele. E as reações dele eram reações de estranheza. Ele falava, talvez com um pouco de perda de lucidez, mas mantendo certa lucidez parcialmente. E aí, porque a sua camisa estava aberta até certa altura do tórax, eu vi que ele tinha ali um colar que tinha objetos naquele colar. Eu disse para ele, eu sei o que é isso. Por várias razões eu não vou pegar com a minha mão e arrancar isso de você. A primeira delas é porque eu respeito você. Respeito a sua fé. Segundo lugar, porque não vai ter efeito nenhum se eu tomar com as minhas mãos e arrancar. Não vai ter consequência nenhuma, nenhum benefício para você. Por quê? Porque quando você participou lá do ritual e este colar foi colocado no seu pescoço, você estava fazendo uma oferenda, uma aliança, um comprometimento com uma entidade representada por este colar. Eu disse tudo isso para ele. Agora eu quero dizer para você, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Fala comigo, irmão, há poder no nome. Fala comigo, igreja, com toda a força, com toda a convicção. Há poder no nome de Jesus. A igreja de Jesus, diga amém. Não seja tímido, repete mais uma vez comigo, irmão. Há poder no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. E aí, quando eu disse isso para ele, você tem que arrancar isso. Você tem que romper com esta aliança. Você tem que desfazer esta oferenda que você fez. Ele quase que me agrediu. Se recusou completamente. Não toque nisso aqui. E eu disse, eu falei para você desde o início que eu não ia fazer isso. Eu te respeito muito. Meus queridos, o meu desejo, a minha expectativa é que aquele momento de oração que nós tivemos com ele tenha produzido libertação na vida daquele rapaz. Passados 30 anos, o que eu espero é que hoje ele esteja servindo ao Senhor Jesus em alguma igreja. Amém, irmãos?
Amém. Porque eu creio que a semente que é semeada em momentos inesperados, ela produz frutos, ela brota, ela se transforma em árvore frondosa. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você não está apenas, preste atenção nisso, você não está aqui apenas sentado nos bancos de uma igreja, você não está apenas cantando algumas canções maravilhosas, você não está apenas participando de um ato religioso, você está aqui, se você faz essa imersão em Jesus, você está aqui consagrando sua vida, você está fazendo uma oferenda do seu ser ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor Jesus, ao Rei da Glória. Diga aleluia, diga amém, diga eu quero essa bênção para a minha vida. Amém, irmão? Isso é importantíssimo você entender isso, que você tenha essa compreensão clara, muito clara. E aí eu caminho já para o final, para nós termos o nosso momento especial de oração aqui. Se você vive esse batismo em Cristo, batizados em Cristo, repete comigo, irmão. Mais uma vez, batizados em Cristo. Se você vive esse batismo em Cristo, os valores e as propostas de Cristo para você. Agora eu vou pedir a toda a rapaziada, toda a moçada, todo mundo, inclusive lá de cima, todo mundo para estar bem atento aqui agora. Tá? Se você vive esse batismo em Cristo, se essa é a sua busca, os valores e as propostas de Cristo para você começam a fazer sentido. Faz todo sentido. Por que eu devo fazer isso? Por que eu não devo fazer aquilo outro? Faz todo sentido. Deixa de ser uma obrigatoriedade, faz sentido. Paulo está apelando para a compreensão daqueles irmãos. Irmãos, olha, nós já fomos batizados em Cristo. Não faz mais sentido prestarmos, ou servirmos, ou submetermos o nosso corpo, o nosso ser, a coisas pecaminosas. Não faz sentido, é o que Paulo está dizendo. Por que é que eu pedi a atenção de vocês, garotada, moçada? Se vocês vivem uma imersão em Cristo Jesus, não faz sentido você fazer uma aliança de matrimônio com alguém que não tem essa imersão de vida em Cristo Jesus. Não faz sentido. Vamos lá. Estou saindo para viajar. E alguém me pede carona. Eu disse, sim, eu posso te dar carona. Aí a pessoa me pergunta, você está indo para onde? Eu estou indo para o Rio de Janeiro. Aí eu pergunto para a pessoa, e você está indo para onde? Não, eu estou indo para Porto Alegre, mas eu quero de carona com você para o Rio de Janeiro. Entendeu? Rio de Janeiro, Porto Alegre. Não, eu quero ir para Porto Alegre, então eu vou pegar uma carona com você que está indo para o Rio. Faz sentido? Nenhum. Eu estou indo para o norte. Estou subindo. Você está indo para o sul. Faz sentido essa carona? Não faz. Você que é casado com alguém que não tem essa aliança com Jesus, que não vive esse batismo em Jesus, cuide bem do seu casamento, fortaleça a sua comunhão com o seu cônjuge, e toda a igreja diz amém. Fortaleça a sua comunhão com o seu cônjuge, porque o que Deus uniu não separe o sermão do pastor. E a igreja toda diga amém, amém. Não estou propondo que você separe. Ore, interceda pelo seu cônjuge, interceda pelo seu cônjuge que ainda não vive esse batismo em Jesus. Cuide bem dele, compreenda, ore por ele. Mas o que eu estou dizendo é para você especialmente. Você que está buscando fazer essa imersão em Jesus. Como é que você vai fazer uma aliança de vida? Vai caminhar o restante da sua vida. Tendo filhos, você vai educar os seus filhos.
terá hábitos diários, regulares, com alguém que você está indo para o norte, espiritualmente, a pessoa está indo para o sul. Faz sentido? Não faz sentido. Estabeleça como propósito para a sua vida. Preste bem atenção. Eu quero ter uma família que viva um batismo em Jesus Cristo, imersa em Jesus, mergulhada na palavra de Deus, mergulhada em Cristo Jesus. Amém, irmãos? As coisas começam a fazer sentido, começa a clarear. Eu não faço ou deixo de fazer por obrigatoriedade, tateando. Eu começo a fazer porque faz sentido, porque a minha mente está mergulhada, está imersa, está experimentando um batismo no Senhor Jesus. E toda a igreja do Senhor Jesus diga amém. É por isso, queridos, não se retire. Que eu escolhi para a gente cantar agora. O Senhor é tudo o que eu mais quero. É tudo o que eu mais quero. Eu quero ir cada vez mais fundo. Eu quero mergulhar cada vez mais nessas águas. Eu quero fazer uma imersão do meu ser. Este lugar secreto na presença do Senhor é o que de mais precioso. Pode esperar um pouquinho, pessoal. Espera um pouquinho só, queridos. Pode esperar um pouquinho. Esse lugar secreto na presença do Senhor é o que de mais precioso você e eu podemos ter na vida aqui nesses dias. Amém? Fala assim comigo: eu quero experimentar esse batismo no Senhor Jesus. Fala comigo isso: eu quero experimentar. Eu quero experimentar esta imersão no Senhor Jesus. Muitas outras coisas eu poderia falar. Talvez até eu continue falando sobre isso. Sabe por quê? Ficam faltando algumas coisas aqui, que eu quero apenas dar aqui algumas palhinhas para vocês. Faça esse batismo no Senhor Jesus, e qualquer força sombria, qualquer presença maligna, qualquer influência maligna não resistirá em sua vida, porque ou é uma coisa ou outra. Se você está completamente imerso, presta atenção nisso, isso é uma lei espiritual, gente. Se você está imerso, mergulhando sua vida, o seu ser em Jesus, forças das sombras não terão lugar na sua vida. Forças malignas, presenças, entidades não terão qualquer lugar na sua vida, porque você estará completamente imerso no Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém? Amém. É isso, é isso. Fica de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fica de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Imersos em Jesus, mergulhados em Jesus. O que falta na sua vida, meu irmão, para você experimentar esse mergulho? O que falta na sua vida, irmão, para você viver esta imersão em Jesus? Tem parte da sua vida, tem alguma área, tem alguma parcela, tem algum setor, tem, entre aspas, tem algum departamento da sua vida que você ainda não jogou nessas águas do batismo em Jesus. É hora de você dizer agora: Jesus, eu quero fazer uma imersão do meu ser no Senhor.
de todo o meu ser. Eu quero fazer uma imersão de todo o meu ser no Senhor. Diga isso agora. Diga isso agora. Olha, eu não estou falando apenas para aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Estou falando para gente de igreja. Gente de igreja. Que está imergindo apenas os pés, ou as pernas, ou até os joelhos, ou apenas as mãos. É hora de você ir além e mergulhar todo o seu ser no Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.